Olá, saudações. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu vos envolvo com a minha luz e com o meu amor. Neste vídeo, este vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que iremos fazer para explicar, para explanar o anticristo. Né? E esse vai ser o primeiro vídeo dessa série. Não sei quantos vídeos terão, mas quando chegar ao fim, eu vou deixar escrito bem claro no título. Vamos lá, então. Vai ser um trabalho complexo. Vamos começar, para poder falar do anticristo, nós vamos começar, então, nessa parte 1. Vamos falar do contexto histórico. Para falar do contexto histórico, nós temos que falar da história do cristianismo em relação à origem. O cristianismo surgiu no século I da Era Comum, no contexto da Palestina, sob o domínio do Império Romano. Sua origem está diretamente ligada à vida, aos ensinamentos, à morte e à crença na ressurreição de Jesus de Nazaré, um judeu que viveu aproximadamente entre 4 anos antes de Cristo e 30 a 33 depois de Cristo. Jesus nasceu em uma sociedade profundamente marcada pela tradição judaica, pelas escrituras hebraicas, o que mais tarde os cristãos chamam de Antigo Testamento. E pela expectativa messiânica, muitos judeus aguardavam um libertador enviado por Deus que restauraria Israel. Jesus pregava principalmente entre judeus, utilizando parábolas e referências às escrituras, anunciando a chegada do novo reino, um conceito que envolvia transformação espiritual, ética e social. Após sua crucificação, uma pena romana aplicada à acusação de sedição, seus seguidores afirmaram que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Essa crença tornou-se o núcleo da fé cristã. A partir desse ponto, seus discípulos passaram a anunciar que Jesus era o verdadeiro Messias, o Cristo, e o Filho de Deus, inaugurando um novo movimento religioso dentro do judaísmo. Inicialmente, o cristianismo não se apresentava como uma religião separada. Os primeiros cristãos frequentavam sinagogas e viam sua fé como cumprimento das promessas feitas a Israel. A separação gradual entre judaísmo e cristianismo ocorreu ao longo dos séculos I e II, especialmente à medida que o movimento se expandia entre os não-judeus, os gentios. A expansão do cristianismo foi impulsionada por missionários como Paulo de Tarso, que levou a mensagem cristã para diversas regiões do Império Romano, como Ásia Menor, Grécia e Roma. Paulo reinterpretou a fé em Jesus de forma acessível aos gentios, defendendo que não era necessário seguir integralmente a lei judaica para se tornar cristão. Apesar das perseguições periódicas, o cristianismo cresceu rapidamente. No século IV ocorreu uma mudança muito importante. O imperador Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos. E mais tarde, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Esse processo transformou profundamente a religião, sua estrutura, sua teologia e sua relação com o poder político. Ao longo do tempo, o cristianismo se diversificou em diferentes correntes teológicas, litúrgicas e institucionais, mas manteve como eixo central a figura de Jesus Cristo e seus ensinamentos sobre o amor ao próximo, justiça, misericórdia e esperança de redenção. Sendo assim, o cristianismo nasceu como um movimento espiritual dentro do judaísmo, né? E tornou-se ao longo da história uma das religiões mais influentes do mundo e que influencia a maioria das pessoas do planeta até hoje. Outro contexto histórico é sobre os primeiros cristãos, certo? Os primeiros cristãos viveram principalmente entre os séculos I e II da Era Comum.
e formavam comunidades pequenas, simples e muitas vezes marginalizadas. Eles não eram, em sua maioria, pessoas ricas ou influentes. O movimento cristão inicial era composto por pescadores, artesãos, camponeses, mulheres, escravizados e estrangeiros, ou seja, grupos que ocupavam posições sociais pouco valorizadas no mundo romano. Esses cristãos se reuniam em casas particulares, conhecidas como igrejas domésticas. Não existiam templos nos primeiros séculos. As reuniões incluíam leituras de cartas, lembrança dos ensinamentos de Jesus, orações, cânticos e a partilha do pão e do vinho, prática que mais tarde seria chamada de Eucaristia. A convivência comunitária era central. Muitos dividiam alimentos, dinheiro e cuidados, buscando viver de acordo com a fraternidade ensinada por Jesus. Os primeiros cristãos acreditavam que estavam vivendo os últimos tempos e que a volta de Cristo poderia acontecer a qualquer momento. Essa expectativa influenciava profundamente seu modo de viver. Valorizavam a simplicidade, o desapego aos bens materiais e a uma ética rigorosa baseada no amor ao próximo, no perdão e na solidariedade. Do ponto de vista religioso, os primeiros cristãos não se viam como seguidores de uma nova religião, mas como judeus e depois gentios que reconheciam Jesus como o Messias. Muitos continuavam frequentando sinagogas e respeitando tradições judaicas. Com o tempo, porém, diferenças teológicas e práticas levaram à separação gradual entre cristãos e judeus. Socialmente, os cristãos eram frequentemente mal compreendidos e acusados. Por se recusarem a cultuar os deuses romanos e o imperador, eram vistos como ateus, subversivos ou perigosos à ordem pública. Também circulavam boatos sobre seus rituais que eram mal interpretados por quem não participava das reuniões cristãs. As perseguições não foram constantes nem universais, mas ocorreram em momentos específicos. Alguns cristãos foram presos, exilados ou mortos por sua fé, tornando-se os mártires figuras centrais da memória cristã. Para esses fiéis, morrer por Cristo era visto como testemunho máximo de fidelidade. Apesar das dificuldades, o cristianismo se espalhou rapidamente. A mensagem que todos eram iguais diante de Deus, independente de origem, gênero ou condição social, oferecia esperança e dignidade a muitos. O cuidado com os pobres, os doentes e os abandonados destacava os cristãos no contexto do mundo antigo. Outro contexto desse nosso primeiro vídeo, perseguição aos cristãos, ok? As perseguições aos primeiros cristãos ocorreram de forma irregular, localizada e intermitente entre o século I e o início do século IV depois de Cristo. Diferente da imagem popular, não houve uma perseguição contínua e uniforme desde o nascimento do cristianismo. Em muitos períodos, os cristãos viveram relativamente em paz. Em outros, tornavam-se alvos diretos do poder romano. E que era o motivo das perseguições? Os cristãos não eram perseguidos por ódio gratuito, mas porque sua fé entrava em choque com os pilares fundamentais da sociedade romana. Recusa ao culto aos deuses romanos, a religião romana era cívica, cultuar os deuses era um dever para garantir a proteção do império. A recusa cristã era vista como uma ameaça coletiva. Negativo em adorar o imperador, o culto imperial simbolizava lealdade política. Recusá-lo era interpretado como traição. Exclusividade religiosa, diferente de outras religiões, o cristianismo afirmava que só havia um Deus verdadeiro, rejeitando o sincretismo romano. Vida comunitária fechada, reuniões privadas alimentavam suspeita e boatos. Canibalismo, incesto, conspirações, né? Inversão de valores sociais, a igualdade entre escravos e livres, homens e mulheres, era visto como algo absurdo. Os tipos de perseguição. As perseguições variavam muito conforme a época e região, tá? Mas tinha o quê? Perseguição social, que era a mais comum, né? Se você era cristão,
você sofria ali exclusão econômica, denúncias por vizinhos, hostilidade familiar, difamação pública. Muitos cristãos perdiam trabalho, clientes e proteção social. Perseguição legal também. Quando levados às autoridades, os cristãos eram interrogados, recebiam a chance de negar a fé, se recusassem, eram punidos. Plínio o Jovem descreve esse procedimento em carta ao imperador Trajano. E perseguição violenta era menos frequente, mas acontecia. Prisões, torturas e execuções públicas, crucificação, feras, decapitação e fogo. Tá? Grandes ondas de perseguição aconteceram. Tá? Alguns períodos se destacam, como Nero, 64 d.C., cristãos usados como bodes expiatórios após o incêndio de Roma. No século II, perseguições locais dependendo de governadores. No governo de Décio, 250 d.C., primeira perseguição sistemática. Todos deviam sacrificar aos deuses. Diocleciano, 303 a 311 d.C., a mais severa. Destruição de igrejas, queima de escrituras, prisões em massa. Quem era perseguido? Não tinha, era todo mundo, ó. Homem, mulher, jovem, idoso, criança, escravos e cidadãos romanos que ajudavam também. Mulheres mártires chocavam a sociedade romana, pois a exposição pública feminina era tabu. Como que os cristãos reagiam? Alguns fugiam, se escondiam, outros negavam a fé, alguns poucos enfrentavam o martírio. A igreja inicial, primitiva, precisou lidar com o perdão e a reintegração dos que haviam negado a fé. O impacto dessas perseguições, paradoxalmente, as perseguições fortaleceram a identidade cristã. Criaram a teologia do martírio, estimularam a organização da igreja, aumentaram a curiosidade e conversões. Como escrevia o Tertuliano, o sangue dos mártires é semente. Tá? Outro contexto histórico, judaísmo. Tá? Vamos falar sobre judaísmo. Vou fazer um parênteses aqui, na real. Tudo isso que aconteceu com os primeiros cristãos, se vocês perceberem, é o que hoje os falsos cristãos fazem com outras religiões, como, por exemplo, as religiões de matrizes africanas. Né? Judaísmo. Vamos lá, então? Judaísmo é uma das tradições religiosas mais antigas ainda vivas e passou por profundas transformações históricas, culturais e teológicas ao longo de mais de 3 milênios. Essas transformações não ocorreram de forma linear nem homogênea, mas refletem mudanças no modo como o povo judeu compreendeu Deus, a si mesmo e sua relação com o mundo. As origens. Deus como ser e força cósmica. Nas camadas mais antigas da tradição hebraica, especialmente nas tradições orais que antecedem a redação do Torá, Deus não aparece plenamente definido como uma pessoa no sentido moderno. Ele é apresentado como uma força viva, presença ativa, princípio criador e sustentador da realidade. O próprio nome divino, o tetragrama, que se escreve com YHWH, está ligado ao verbo hebraico ayah, que significa ser, tornar-se. E quando Deus se revela a Moisés como Eir, a ser, ayer, a frase pode ser traduzida como eu sou o que sou ou serei o que serei. Essa expressão aponta menos para um eu individual e mais para um ser em movimento indeterminado, inapreensível e absoluto. Deus não é descrito, não tem forma, não tem imagem, por isso a forte proibição de ídolos. Que os ídolos levam a criar uma imagem, a transformar Deus em uma coisa só, em um ser humano, né? Nesse estágio, Deus é transcendente, misterioso e não totalmente acessível à linguagem humana. A antropomorfização. Deus começa a agir com o humano. Com o tempo, especialmente nos textos narrativos da Bíblia hebraica, como Gênesis, Êxodo e os livros históricos, Deus passa a ser descrito com atributos humanos.
Deus fala, Deus se ira, Deus se arrepende, Deus luta, castiga, protege e escolhe. Esse processo é chamado de antropomorfização, que é atribuir forma e emoções humanas ao divino. Ele não surge por ingenuidade, mas com necessidade pedagógica e cultural. Um povo nômade e depois tribal precisava se relacionar com Deus de forma concreta, próxima e compreensível. Assim, Deus passa de um ser absoluto para um Deus que se relaciona, que entra na história, faz aliança, estabelece leis e se apresenta como um guia de um povo específico. Durante os períodos de monarquia, tempo de Davi e Salomão, e mais tarde nos conflitos com impérios como a Síria, Babilônia e Pérsia, a imagem de Deus também sofre influência política. Yahvé passa a ser apresentado como Deus guerreiro, defensor de Israel, juiz que recompensa e pune nações. Nesse momento, Deus é progressivamente associado à identidade nacional judaica. Isso não significa que o judaísmo tenha abandonado o monoteísmo universal, mas que a experiência de Deus foi filtrada pela sobrevivência histórica de um povo oprimido. A divindade transcendente começa a ser narrada como um eu, que toma partido, fala em primeira pessoa, exige obediência e estabelece recompensas e castigos. O exílio babilônico no século 6 a.C. foi um divisor de águas. Sem templo, sem terra e sem rei, o judaísmo precisou reelaborar radicalmente sua fé. Nesse período, Deus deixa de estar preso a um território. A lei, o Torá, substitui o templo como centro espiritual. Surge uma teologia mais ética e interior. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel começam a falar menos de rituais externos e mais de justiça, consciência e coração. Aqui Deus volta a ser percebido como um princípio moral universal, não apenas como um eu nacional. A partir do contato com a filosofia grega, especialmente entre os séculos 1 a.C. e 12 d.C., pensadores judeus passaram a rejeitar a leitura literal antropomórfica. Filon de Alexandria e mais tarde Maimonides afirmam claramente: Deus não tem corpo, Deus não tem emoções humanas. Toda imagem humana, toda linguagem humana sobre Deus é simbólica. Maimonides ensina que atribuir forma ou personalidade humana a Deus é um erro de compreensão. Deus é ser, necessário, causa primeira, absoluta, simples e indivisível. Aqui o judaísmo retorna conscientemente à ideia de Deus como essência, não como ego ou identidade psicológica. Na Cabala, especialmente no conceito de Ein Sof, sem fim, Deus é entendido como ilimitado, incompreensível, anterior a qualquer nome, vontade ou forma. O Deus pessoa é visto como uma emanação, uma forma de manifestação do divino no mundo, não a totalidade de Deus. O divino absoluto permanece além do eu, além da linguagem e além da mente, né? Então, foi ali, durante a história ali do judaísmo, né? Foram tentando moldar Deus ao ego, ao ser humano. Moldar, reduzir Deus ao ser humano. E foi esse bate e volta, né? Uma hora se compreende que Deus é superior e o único que existe acima de tudo, e uma hora querem moldar Deus a uma ideia, um conceito, né? Não por maldade, mas por necessidade mesmo de se proteger, de sobreviver, né? Então, reflitam. Esse é o nosso primeiro vídeo e até mais. Olá, saudações. Sejam muito bem-vindos a este